Esse na foto em 2020 sou eu, quando saiu o resultado da graduação. Eu estava lá em Juazeiro, lá na terra do Padre Cícero, não sei se tem alguém do Nordeste, não sei se alguém conhece. E lá eu recebi o resultado que eu era fera UFRPE no curso de agronomia. Eu fiquei incrivelmente feliz porque eu tinha acabado de terminar o ensino médio no ano de 2019 e no ano de 2020 eu já havia sido aprovado com 17 anos em agronomia. Só que aí tem, né, o início da graduação, o início de até então o sonho e uma pausa no que não começou. Porque o que acontece? Eu fui convocado para entrar na segunda entrada do curso de agronomia, que até então eu não sabia, porque eu só fui saber no dia da matrícula, que a matrícula ela foi feita no dia 4 de fevereiro de 2020. Esses três na foto sou eu, minha mãe e meu irmão mais velho, que também havia passado no curso de Educação Física também na Rural, na UFRPE, e até então nós não sabíamos que ia ter um hiato tão grande. Porque o que acontece? Posteriormente, acho que no mês de março, teve início a pandemia aqui no Brasil e as universidades pararam pelo tempo que não era esperado. Então acabou que no ano 2020 a gente teve um hiato muito grande e esse do cabelão aí na segunda foto, eu acho que vai ficar desse lado aqui a foto, sou eu em 17 de dezembro de 2020 na cadeira de morfologia de fanerogamas. Só que aí começa o que? A parte engraçada. Que como você começa a estudar agronomia, você começa a tirar foto de todas as plantas possíveis. E eu tirei a foto de um genipapo, que eu acho que é uma fruta que talvez pouquíssima gente conhece, mas tem um suco, ó, bem gostoso. E aí você já começa a observar algumas coisas. O pé de limão ali, que pé é um termo que a gente utiliza, mas é um termo incorreto. Eu acho que todo mundo fala pé. Mas o certo seria eu me referir como limoeiro, que é até uma frescura que estudante de agronomia, frescura, né? Que estudante de agronomia acaba adquirindo com o tempo. A gente já começa a ver, mesmo sem conhecer algumas doenças ali no limão, uma certa bolhosidade, aí começa a tirar foto. Então, essa eu acho que é a parte engraçada de todo estudante de graduação. Mas acho que o agrônomo, quando vê uma planta, vê uma fruta, já quer bater uma foto. Então, novamente, em 2021, a gente se depara com a cadeira de morfologia de fanerogamas. Pandemia, eu acho que para todo mundo foi um momento delicado e é uma coisa que serve para todo estudante de graduação. Você vai realmente perceber que existe muita cadeira difícil, existe muita dificuldade ao longo do curso, mas muitas vezes o que acontece é a vida adulta. A vida adulta começa a cobrar de um lado, começa a cobrar do outro, e você também tem que estar atento às suas limitações. Se você for até o final, der seu máximo, provavelmente você vai conseguir passar em todas as cadeiras. Mas em certos momentos é melhor você sentar, pensar o que é melhor, e muitas vezes é mais viável desistir e tentar pagar em outro momento. Então, basicamente, eu acho que isso aí é um experimento que muita gente fez no ensino médio e ensino fundamental, que é plantar um feijãozinho. E eu só fiz na graduação, só fiz no curso de agronomia. E eu fiquei maravilhado, porque você vai lá e plantando seu feijão, vai tirando suas fotinhas, vai fazendo suas medições de forma errada, porque no EAD, infelizmente, existiam suas limitações. E você não conseguiria realmente captar e muitas vezes entregar para o professor que ele realmente queria. Mas o importante é que você tentava, eu tentei, e chegou o momento que o experimento acabou, a análise ali dos feijãozinhos acabaram, e eu pensei, não, não vou jogar fora minhas plantinhas. E acabei chegando lá no quintal da casa, na época a gente tinha um quintal grande, e plantei meu pezinho de feijão e fiquei avaliando, ó, por um tempo, por um tempo. Só que aí entra a parte triste do estudante de agronomia, você tem uma plantinha lá, e vai uma galinha e explode sua plantinha. A gente teve um pulo de 2021 para 2022. E em maio de 2022 volta outro nível do estudante de agronomia, porque o que acontece? Antigamente, em 2021, eu gostava de tirar foto das plantas, dos frutos, das verduras, dos legumes. Aí chegou um momento que eu estava pagando uma cadeira de solos e a raiz da planta fica onde? Dentro do solo. Aí você fica com a vontade enorme de arrancar as plantinhas para fazer uma avaliação do solo. Do solo não. Sinto muito da raiz, até por conta que a própria cadeira de morfologia a gente vê alguns aspectos que são referentes à raiz. E a gente acaba se deparando com outra coisa que é o carinho. Eu optei por riscar a cara do professor, não mostrar nomes, até. Mas é o momento que você percebe que lá na faculdade também tem pessoas para te ajudar, tem pessoas para te apoiar, tem pessoas para demonstrar carinho. E quando você recebe uma imagem dessa numa pandemia, que era um momento delicado, de uma professora, você realmente fica maravilhado e mais motivado. Aí a gente já passa pro choque. Eu não moro tão distante da capital, eu moro no começo do Agreste. Aí eu tive que me deslocar, eu tive que passar a morar em Recife. E aí é um momento delicado. Mas é um momento delicado porque acontece, você fica longe da família, você fica longe de sua mãe. E essas fotos aí, eu tenho essa foto exatamente porque no começo, todos os dias, eu chegava da faculdade. Quando eu ia comer, eu mandava foto pra manhã. Aí ela ficava até com um olhar triste, não sei o que, claro, né, com saudade. E o outro choque é química orgânica. Eu não vou dizer que eu tive uma base horrível em química orgânica, mas assim,
ensino médio, eu confesso que eu realmente não tinha parado para estudar química orgânica, eu fui empurrando com a barriga. E chega no curso de agronomia, o curso de agronomia é um curso que você estuda desde o solo até os astros, até os meteoros, que vocês vão ver isso em meteorologia. E você se depara com química orgânica quando você tem que pegar batata doce, picar batata doce, colocar batata doce em alta temperatura para que só sobrem as cinzas e dessas cinzas vocês consigam fazer uma análise para ver o teor de determinado mineral dentro daquela batata. Então, dessa forma, avaliar o teor nutricional. Então, você se depara com uma coisa na prática que ali é tipo muito minuciosa, porque você tem que pesar cada um desse recipiente. O recipiente de porcelana, o recipiente de plástico, você tem que ter o peso de tudo, porque lá no final você vai ter que saber exatamente só o que está naquela poeirinha. A botânica tem tanta coisa, tem tanto detalhe. Geralmente as professores passam tanta coisa que você fica assustado, mas é muito gratificante, porque essa minha escada que eu estou mostrando aqui vocês está totalmente errada, mas eu acabei não achando foto da outra. Você tem um galho ali, dá vontade de fazer um quadro com ela e deixar estampado na sua casa. E ao lado você pode observar várias imagens só de setembro. Não deu para mostrar de uma em uma. Botei só de setembro. A gente tinha que tirar a imagem, foto do botão floral, da flor, da folha, de algumas características específicas que aquela planta tinha, que no meu caso era a família Rutácea, era a família do limão, e ele tem um. Não vou lembrar o nome agora, mas ele tem uns buraquinhos nas folhas que você consegue colocar contra a luz e observar a passagem de luz. Você tem que caracterizar a folha, você tem que dizer. A folha não. A folha também tem que caracterizar a flor, dizer que tipo de flor é aquela. Um guia para identificar a família. Então é muita coisa que você tem que aprender, mas que no final da conta, apesar do trabalho, apesar da dor de cabeça que a bendita professora, eu ia falar que Deus o tenha, mas ela ainda está viva. Um amor de pessoa, mas